pergunta no presente tem que começar com verbo to be, do ou does. Verdade ou mentira? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo comigo, Prof. Flávia, e o Inglês Descomplicado. Então, toda pergunta no presente tem que começar com verbo to be, do ou does? O que você acha? Mas antes da gente descobrir se é verdade ou se é mentira, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, reza a lenda que quando nós vamos fazer uma pergunta no presente, a gente pega o verbo to be, de onde ele estiver na frase, e coloca lá no início. O verbo to be vai ser a primeira palavra da frase. Então, isso é verdade até a página 2. Segura aí. Da mesma forma que quando você quer fazer uma pergunta com outro verbo que não seja o to be, você taca do ou does e o do ou does vai ser a primeira palavra da frase. Então, isso é verdade até certo ponto, pessoal. Ué, como assim? Por que até certo ponto? Porque nós temos aquelas palavras muitíssimo conhecidas que a gente chama de question words, que vem a ser what, where, when, why, how e who. E que, se a sua pergunta começar com uma question word, nem o verbo to be, nem o do e nem o does serão a primeira palavra da frase. Entendi nada, Flávia. Um exemplo básico, super clássico. Quando eu pergunto, what is your name? A minha pergunta tem verbo to be, mas ele não é a primeira palavra da frase. O what é a primeira palavra. Então eu tenho what is your name? Quando eu pergunto, onde você mora? A gente pergunta, where do you live? Então eu tenho o where, eu tenho o do, e então eu tenho o restante. Aonde eu quero chegar com tudo isso, gente? Há situações em que o verbo to be, o do e o does de fato serão a primeira palavra da sua pergunta, porém, se você tiver a necessidade, se a frase tiver a necessidade de você inserir um question word, essa regra cai por baixo, porque o what, o where, o when, o why, how e who virão na frente. Tá? Então, quando eu estou ensinando para os meus alunos, o que eu gosto de falar? Nós vamos colocar o is, o do e o does, o is ou are, quer seja, o do e o dois, antes do sujeito, tá? A gente coloca o verbo to be, o do e o does em uma interrogativa antes do sujeito. E então, haverá momentos em que sim, eles serão a primeira palavra da frase e haverá momentos em que não. Eles não serão a primeira palavra da frase porque nós teremos uma question word antecedendo. Lembre das perguntas básicas, são as mais fáceis de serem memorizadas. What's your name? Where do you live? What do you do? What do you eat in the morning? Etc. Tá bom? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem um comentário e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo.